Sábado de sol de primavera, residência oficial do Governo do Espírito Santo na Praia da Costa, em Vila Velha. Assim como fez nos últimos 14 anos, a revista ES Brasil realiza a edição especial de retrospectiva 2021. E para isso, entrevista com exclusividade o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador que acaba de completar 61 anos. Parabéns, governador. Obrigado. Obrigado por nos receber aqui na residência oficial. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos da revista. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E, de fato, acabei de completar os 61 anos de idade, mas com muita energia, poder continuar trabalhando, se Deus quiser. 61 anos, governador, um momento turbulento, que o mundo atravessa. São 2 anos de pandemia, com tantas perdas, tantas mortes, tanto confinamento, tanta mudança no estilo de vida das pessoas. Como é que o homem, Renato Casagrande, avalia? Como é que o homem, Renato Casagrande, se vê hoje, aos 61 anos, diante de uma pandemia, de uma situação tão lamentável como essa? Bem, neste episódio, nesse momento, a gente foi fazendo o caminho caminhando. Nós não tínhamos caminho preparado, a gente não tinha uma experiência para que a gente pudesse ter como referência de como fazer no enfrentamento à pandemia. Então a gente foi caminhando e fazendo o caminho. A nossa caminhada é que fez o caminho nesse tempo, e jamais imaginar que fosse enfrentar essas dificuldades que a gente enfrentou. Então são quase 2 anos mesmo, assim, de uma necessidade muito grande da gente dialogar muito com a sociedade capixaba. E nós dialogamos muito com todas as entidades empresariais, entidades da sociedade, com lideranças das igrejas, pastores, padres. Dialogamos muito porque eu, num culto meu de aniversário, recebi uma mensagem de que nós temos na nossa vida a sabedoria divina e a sabedoria humana. A sabedoria humana quase sempre nos leva a tomar as decisões mais fáceis, E a sabedoria divina, a gente tem que tomar a decisão certa, E a decisão certa pode não ser a mais fácil, tá certo? E neste episódio, acho que as orações todas que eu recebi foram me fazendo seguir o caminho da sabedoria divina, orientado por Deus, de tomar as decisões difíceis, duras, às vezes antipáticas para um grupo de pessoas, mas depois elas se mostraram muito corretas naquilo que a gente estava fazendo, seja nas restrições das atividades econômicas, seja no investimento nos nossos hospitais e não no investimento em hospital de campanha. Então tudo isso foi nos dando a direção do caminho que a gente devia seguir. A gente foi construindo o caminho nesse formato, caminhando, trabalhando no dia a dia, e Deus tem nos dado força, e a gente termina o ano, graças ao bom Deus, numa situação melhor. Nós ainda não viramos essa página, vamos ter ainda que continuar fazendo a gestão da pandemia, mas estamos terminando o ano numa situação mais adequada, uma situação melhor, que a gente pode, de alguma maneira, assim, comemorar com uma comemoração contida, porque tem pessoas perdendo vida ainda todos os dias, mas nós chegamos, por exemplo, a ter quase 70% de óbito, na média móvel de 14 dias, agora a gente tem 4,5 óbito, então reduziu muito, mas a gente pede ainda muita atenção das pessoas. Nós estamos aqui sem máscara, porque a gente combinou uma certa distância para estarmos aqui, mas a gente pede ainda que as pessoas continuem usando máscara, as pessoas se vacinem, vacina salva vidas, a gente tem ameaça de novas variantes, então vacinem, é importante isso para a gente proteger as nossas vidas e a vida dos capixabas. Muito bem lembrado, governador. Além de tudo, além do distanciamento, estamos testados, vacinados, e mantendo o distanciamento social. Agora, o senhor mesmo admite que foram medidas difíceis, decisões difíceis. O senhor chegou a ter medo nesse período? Sim, todo mundo tem medo. Não tem ninguém que não tenha medo, não. A gente tem medo, a gente tem dúvida. A dúvida leva ao medo. Será que aquela decisão está correta, se não está? Mas sempre muito bem orientado pela nossa Secretaria de Saúde, pelo secretário Neves, pela nossa equipe, por profissionais da saúde, cientistas de fora do governo do estado que estavam nos ajudando. Então, a gente teve medo em alguns momentos, tivemos dúvidas em alguns momentos, mas a nossa orientação que recebemos sempre foi uma orientação correta. Então, nós tomamos decisões duras, tá certo? Imagina assim, se algum governante gosta de pedir para o comércio fechar. Você imagina. Assim, Você imagina se algum governante gosta de pedir para a pessoa ficar dentro de casa. Assim, imagina se a gente gosta de pedir um padre, um pastor para manter uma distância, ou
ou sugerir a suspensão dos cultos e das missas por um tempo, tá certo? Assim, então, nenhum governante, qualquer que seja a posição política dele, gostaria de tomar uma decisão dessa. Eu me lembro que quando nós, no primeiro momento da pandemia, né, que as pessoas ficaram com muito medo, e todos nós sem saber o que era aquilo, aí os trabalhadores do comércio não queriam ir trabalhar com medo, todo mundo se recolheu voluntariamente dentro de casa. Eu falei com uma pessoa que é um empreendedor de shopping, e consultando, olha, vamos fechar aí por 15 dias, não sei o quê. Eles até querendo fechar, porque estavam vendo que não tinha movimento. Aí ele falou assim, eu pergunto, por quantos dias, assim? Você acha que 15 dias? Assim, eu acho que não, acho que vai ser por muito mais tempo, tá certo? E o primeiro momento foi, de fato, muito mais tempo que o comércio ficou com restrições. Então assim, foram momentos duros, difíceis, tá certo? Mas a gente tomou a decisão sempre de optar por aquilo que era correto, aquilo que era justo. Numa situação dessa, que é uma situação de guerra, né? É um governante governando uma situação de guerra, tá certo? Então, nesses momentos, eu já li muitas biografias de presidentes da República governando em época de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, em guerra civil, de país. Então, você tem que, ao mesmo tempo que você tem que continuar prestando serviço de outras áreas, você tem que cuidar da guerra, né? Nós também tivemos que cuidar da pandemia, não esquecendo as outras coisas. Então, mas a gente tomou as decisões certas. Se eram antipáticas ou simpáticas, a gente não estava olhando por esse lado, nós estávamos olhando aquilo que era justo para tomar a decisão, e é isso que a gente fez. Só para pontuar, qual foi o momento que o senhor teve mais medo? Então, os medos vieram em 2, 3 momentos quando a gente chegou no limite para atender as pessoas com leito hospitalar, tá certo? Assim, a minha equipe não dormia, ficava a noite toda regulando o leito, e a gente não conseguia também descansar tranquilo, porque a gente tinha preocupação, assim, será que vai faltar leito para alguém? Né? Assim, a pior cena que eu vi nessa pandemia são pessoas sentadas ou deitadas na frente de um ponto-socorro, esperando um leito e morrendo por falta de oxigênio, porque a pandemia, o vírus tira o oxigênio das pessoas morrendo sem ter um respirador, sem ter um leito, tá certo? Então os medos vieram na hora em que a gente corria risco de não ter leito para todos. Estes foram os momentos de maior medo, preocupação e angústia que nós vivenciamos nesse período. Graças ao bom Deus, tá certo? A gente conseguiu atender a todo mundo, mas foram momentos muito difíceis. Ainda assim, governador, o Espírito Santo acabou se tornando referência em vacina, em cobertura vacinal. Como é que o senhor avalia essa possibilidade, né? A chegada aí de uma nova cepa do vírus, do coronavírus, essa ameaça, inclusive, que se espalha pelo mundo? O Estado está preparado para o surgimento dessa nova variante? Depende muito de como será, como é e quais os efeitos da nova variante, porque a gente não sabe ainda se a Ômicron é uma variante mais letal, né, porque ela surgiu agora e tem que esperar alguns dias para saber se ela é mais letal ou não. Minha expectativa é que ela não seja. Que ela seja, por exemplo, como foi a Delta. A Delta hoje dominou a pandemia no mundo todo, né? Você vê aqui no Espírito Santo, a Delta começou devagarzinho e hoje todo mundo que é contaminado pela Delta. Na Europa, todo mundo que é contaminado pela Delta, tá certo? E ela não é uma variante que está imune às vacinas, e ela não é uma variante mais letal, tá certo? Então, a minha expectativa é que a Ômicron, também, ou minha expectativa é que a Ômicron também não seja, ela pode ser eficiente no contágio, mas Deus queira que ela não seja também eficiente em tirar a vida das pessoas. Então, nós temos que esperar um pouco mais. Mas o jeito que a gente tem de esperar não é esperar sentado, como nós estamos aqui agora. O jeito de esperar é quem não tomou a vacina se vacinar. Não tem jeito. Eu peço encarecidamente, né, quem tomou a primeira dose, não tomou a segunda ainda, que tome a segunda dose. Quem puder tomar a terceira dose, estiver na sua hora de tomar, tome a terceira dose. E certamente no ano que vem nós vamos ter que tomar a quarta dose, certamente, mais um. Então, assim, nós não vamos parar de nos imunizar, tá certo? Assim, com relação neste momento. Pode ser que daqui a pouco, de fato, as vacinas, quando as vacinas chegarem a todos os locais do mundo, porque nós vivemos uma situação melhor aqui no Brasil, mas tem muitos países, especialmente países da África, que não chegaram a 20% de vacinação, a 10% de vacinação. Então, assim,
A hora que a vacina chegar em todos os lugares do mundo, pode ser que a gente, de fato, contenha, né, a pandemia, a gente não tenha mais que se imunizar com relação à Covid. Mas nós vamos precisar ainda continuar tomando esses cuidados, e é o que eu peço a todos que possam ter essa preocupação. E o mapa de risco divulgado diariamente pelo governo do Espírito Santo está verdinho, né, nos últimos dias. Está verde, graças ao bom Deus está verde, e o que a gente quer é que ele fique azul, né, que é o risco muito baixo. O verde ainda é risco baixo, e a gente quer que a gente caminhe para o risco muito baixo. O jeito de caminhar para o risco muito baixo, você já sabe qual que é. 90% de quem tem que tomar a terceira dose acima de 60 anos, ter tomado a terceira dose, 80% acima de 18 com a primeira e segunda dose, e 90% de 12 a 17 anos com a primeira dose, pelo menos, de vacina. Diante dessa realidade, governador Renato Casagrande, é o momento de liberar a realização do Carnaval no Espírito Santo, por exemplo? Carnaval ainda está longe, né? Vamos por etapas, a gente tem que pensar agora na festa de final de ano, tá certo? Se a região chegar, se as regiões chegarem, são 10 micro-regiões no estado, se cada micro-região chegar a risco muito baixo, e não tiver nenhuma novidade com relação a novas variantes, nós não teremos limitação com relação à festa ao ar livre sem controle de entrada. Assim, na hora que você vem numa praia como essa aqui de Vila Velha, ou de Camburi, ou da Serra em Jacaraípe, ou de Consul da Barra, ou de Linhares, ou de qualquer lugar do sul do estado, você não tem como controlar a entrada, porque não tem entrada, é livre, né? Então, assim, nós só recomendamos esse tipo de festa se a região, nós só aceitamos esse tipo de festa se a região chegar a risco muito baixo. Se não chegar a risco muito baixo, nós estamos recomendando que não se faça, né, concentrações em áreas livres com muita gente. Até porque há risco de migração, né? Ou seja, uma região onde não há... Sim, que não haja liberação, as pessoas podem migrar para onde há liberação. Exatamente, então isso ainda é prematuro, o governo ainda não sabe se vai liberar. Carnaval ainda não. E agora o Réveillon preocupa? Carnaval, sim, precisa chegar ao risco muito baixo. Chegar ao risco muito baixo, e repito, só vai chegar ao risco muito baixo se a gente não tiver um repique da doença, né? Porque se chegar uma nova variante, contagiando mais pessoas, internando mais pessoas, os municípios saem de risco baixo para risco moderado, tá certo? Então vai para o amarelo, cor amarela. Aí você não tem como, aí você tem que de novo começar a usar a matriz de risco para as medidas qualificadas. Mas nossa expectativa é que a gente vai migrar para risco muito baixo e que nós poderemos sim realizar a festa. O desfile das escolas também ainda não se sabe. Não se sabe, mas assim, temos expectativa que realizaremos. Grande Vitória chegando a risco muito baixo, que eu acho que chega em janeiro, tem que chegar a risco muito baixo, tá certo? Chegando a risco muito baixo, as pessoas vacinadas poderão desfilar nas escolas de samba e as pessoas vacinadas poderão adentrar no Sambão do Povo. De saúde pública para a economia, governador, o que aconteceu com os preços dos combustíveis, do gás, o combustível a preço exorbitante, como controlar isso, onde é que está faltando, qual o caminho para que isso não pese tanto no bolso do brasileiro e também, obviamente, do capixaba? O preço dos combustíveis, eles ficaram na situação que estão pela política de paridade internacional dos preços de petróleo, tá certo? Como nós tivemos uma crise na área do petróleo, né, no início da pandemia, e depois o aumento do consumo, né, e os países produtores de petróleo passaram a controlar a produção de petróleo para poder levar o preço, isso aumentou o barril de petróleo, é uma commodity e ela tem preços padronizados no mundo todo, e no Brasil, com a instabilidade política e com a política de paridade internacional, os preços, então, no Brasil foram acompanhando os preços internacionais. Como nós temos muita instabilidade, na instabilidade o dólar aumenta e o real diminui de valor, tá certo? Aí se o dólar aumenta e você já encontra um preço alto internacionalmente, então o consumidor acaba pagando. Muita gente debate a questão reduz do ICMS. Nós já temos 4 meses que nós não atualizamos o preço médio de combustível, porque o governo tem autorização por lei de fazer de 15 em 15 dias uma atualização de preço médio e cobrar o ICMS em cima do preço médio. E nós já temos também
mais de 20 anos com a alíquota de ICMS da gasolina e do óleo diesel e do gás de cozinha, a mesma alíquota. Então, em 2010, por exemplo, o combustível custava R$ 2,00, o preço da gasolina. E o ICMS era o mesmo, não mudou nada. Agora, em 2021, o preço do combustível está mais de R$ 6,00, quase R$ 7,00, em algum lugar passando de R$ 7,00, e o preço do ICMS é o mesmo, não mudou nada. Então, é a paridade internacional e a instabilidade política que faz a inflação crescer e faz o brasileiro perder poder de compra. Então, o custo que a gente está pagando hoje é o custo da instabilidade política e da paridade internacional dos preços de combustível. Ou seja, quem paga é o consumidor. Quem paga é o consumidor. Então, assim, sempre quem paga é o consumidor na hora que você tem instabilidade política, né? Você tem confronto entre as instituições, você tem crise com o Congresso Nacional, você tem Poder Executivo Federal com problema. Isso tudo eleva a instabilidade nacional, que desvaloriza a nossa moeda, né, o real, e valoriza a moeda internacional, que a referência é o dólar. Mas se você for pegar um euro, uma libra esterlina, tá certo? Todas as moedas estrangeiras valorizando e o real desvalorizando. Isso precisa ser resolvido com estabilidade política, com previsibilidade. Quando você não tem previsibilidade, você paga com inflação alta. Nesse sentido, o governo federal, então, está errando na condução desse processo. Errou muito na condução desse processo, porque agora o governo federal deu uma acalmada, você está vendo, nesses últimos tempos. Então as coisas começaram a acalmar, né? Então é preciso que as pessoas compreendam que para governar você precisa ter um ambiente de tranquilidade. Não adianta a gente querer governar todo dia arrumando uma briga com alguém, tá certo? Assim, então é preciso que a gente tenha estabilidade. Quando você acalma o ambiente, né, você passa a ver com o futuro com mais, né, você passa a ter mais visibilidade com relação ao futuro. Isso acalma, né, os investidores, os empreendedores, isso reduz a expectativa da inflação crescer. O Espírito Santo é um dos estados do país que compõem o consórcio Brasil Verde, né? O senhor participou da COP26 em Glasgow, na Escócia, nesse ano, recentemente. Eu gostaria de que o senhor dissesse, o senhor esclarecesse de que forma o consórcio pode atuar em prol de políticas ambientais no país, inclusive em relação ao que faz ou o que deixa de fazer o governo federal. Eu acho que o consórcio Brasil Verde, que é a coalizão dos governadores pelo clima, é uma coalizão que eu presido hoje. Estamos em processo de legalização dela, de organização, na fase de burocracia, e esse consórcio tem alguns papéis. O primeiro papel nosso é para dentro dos nossos estados. Não adianta eu ir para um fórum internacional em Glasgow, ir para um fórum nacional debater mudanças climáticas, se eu não dou exemplo dentro do meu estado. Então eu sou governador, eu tenho que ajudar o Brasil a alcançar as suas metas de redução das emissões dos gases de efeito estufa. Para quem não acompanha muito, assim, tem alguns gases que provocam esse efeito estufa, o aquecimento da Terra. O CO2 é um, a amônia é outro, você tem diversos gases, mas especialmente o CO2, que é o gás em maior quantidade na atmosfera, você tem as emissões dele em excesso, e essas emissões se dá por uso de combustíveis fósseis ou por queima, né, de madeira, por exemplo, de floresta. Na hora que você avança no desmatamento, você queima, e você então, na hora que você queima a matéria orgânica, isso emite gases de efeito estufa. Então, assim, então o Brasil assumiu metas de neutralidade de carbono. O que é neutralidade de carbono? A quantidade de gases de efeito estufa que você emite é a mesma quantidade que você captura. E como é que você captura um gás de efeito estufa? Com reflorestamento, por exemplo. Com substituição de combustível fóssil. Você tira por combustível, por energia renovável. Você deixa de usar um motor a óleo diesel, por exemplo, para usar um motor elétrico, né? Isso você deixa de emitir gases de efeito estufa. Então, nós temos que aqui nos nossos estados, e aí a primeira tarefa do consórcio é essa, é que a gente tem os nossos planos estaduais de neutralidade de carbono. E meio ambiente é um assunto que o senhor domina, né? Que além de bacharel em Direito, o senhor é engenheiro florestal. Eu sempre trabalhei nessa área, graças a Deus, né? Seja vinculada ao meio ambiente, à agricultura, à sustentabilidade. Foi secretário de Agricultura no Espírito Santo? Fui secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente da Serra. Eu tenho os conceitos básicos, né? Eu não sou
Eu estou na vida pública há muito tempo, então eu sou mais da gestão desses temas do que da execução, naturalmente. Mas como a gente tem as noções básicas, isso ajuda a gente a tomar as medidas mais adequadas. Quais as 3 ações que o senhor considera as mais importantes que o senhor desempenhou agora em 2021? Primeiro, a gestão da pandemia, né? A gestão da pandemia foi o assunto mais importante para a gente salvar vidas. E a gente conseguiu atender ainda gente de fora do Estado, com leito aqui no Estado. Então, primeiro, a gestão da pandemia. A segunda é manter um ritmo crescente de investimento em infraestrutura. Tá certo? Manter um ritmo crescente de investimento em infraestrutura. Só você olhar aqui na região metropolitana, a obra da Terceira Ponte, por exemplo, que está sendo desenvolvida, Ciclovia da Vida, que era um pedido das lideranças religiosas nesse estado, para a gente poder ter uma proteção contra suicídio na Terceira Ponte. Então, ali vai ser a proteção e a ciclovia ao mesmo tempo, a ampliação de uma faixa de cada lado. Então, a obra é grande, né, de 130 milhões de reais, nós estamos fazendo, e a obra é referência da engenharia e da arquitetura. Né? Ali vai ser um ponto turístico para as pessoas, um local que as pessoas usam para tirar a vida, vai ser um local que as pessoas vão usar para contemplar essa paisagem maravilhosa da região metropolitana. Há obras como, por exemplo, a reta do aeroporto, né, lá na rodovia das Paneleiras, também indo muito bem. Dia 19 de dezembro, a inauguração do Portal do Príncipe, tá certo? Outra obra importante para Vitória, para Vila Velha, para Cariacica. Macro drenagem em Vila Velha, Cariacica, Viana, Colatina. Obras do Estado em todos os municípios do Espírito Santo, todos, sem nenhuma exceção. Tá? Nós vamos mudar a Grande Vitória com obras, né, a fotografia da Grande Vitória, mas vamos também mudar cada município desse estado com obras do governo do estado. Então, recuperar a capacidade de investimento do governo do estado. Veja que 2019, primeiro ano do governo, a gente já fez mais do que 2018, que foi o último ano do governo do Paulo. Tá certo? Então, já no primeiro ano, mais do que 2018. Em 2020, mais do que 2019, 2021, que está terminando mais do que 2020, 2022, bem mais do que 2021. Então, investimento em infraestrutura é fundamental para dar competitividade, qualidade de vida, mobilidade às pessoas. E a terceira ação, que eu considero muito importante, é o trabalho na área de educação, de inovação e de formação profissional. Nós perdemos muito 2020, 2021 com os alunos afastados da sala de aula. E o Espírito Santo foi o primeiro estado a voltar com aulas presenciais. Primeiro estado. Então, nós avançamos muito na área de educação. A gente quer fazer um grande mutirão envolvendo todos os municípios, todo mundo, para a gente poder recuperar o que a gente perdeu em 2021. Educação já era prioridade do nosso projeto, nosso plano, né, de Estado de desenvolvimento, e virou agora a prioridade das prioridades. Tanto é que nós estamos valorizando professores com salário, nós estamos fazendo uma ação de incorporação de tecnologia, computador para cada professor, computador para cada aluno do ensino médio. Nós estamos ajudando os municípios com educação em tempo integral, estamos financiando 18 mil alunos dos municípios com educação em tempo integral. Nós repassamos agora 232 milhões de reais para os municípios para poder ajudar na construção, reforma, ampliação das escolas. Vamos abrir mais 40 escolas de tempo integral do governo do estado no ano que vem. Então, educação, inovação, formação profissional com Qualificar ES, agora com a Universidade Estadual. Então, esse é um trabalho fundamental para nós. E se você me der a oportunidade de falar um quarto, você pediu 3, mas eu vou falar 4, o trabalho na área de segurança pública. Tá? A segurança pública é um desafio ainda, mas nós estamos fechando 2021, compondo e fechando um ciclo de 3 anos, nesses 3 anos, o menor número de homicídios da história do estado. Esses 3 anos são os 3 anos, se Deus quiser, falta alguns dias para a gente fechar o ano, mas serão os 3 anos, né, de menor número de homicídios da história do estado do Espírito Santo. Então, ainda temos um caminho longo para percorrer na segurança pública, mas estamos dando passo adiante, porque nós reorganizamos as forças de segurança, de novo nós estamos valorizando os profissionais da área de segurança pública, de novo nós estamos dialogando permanentemente com eles e criando aí um ambiente bom para a gente poder enfrentar a criminalidade no Espírito Santo. Eu vou usar um jargão jornalístico, né? E vou aproveitar o gancho que o senhor deixou aí para 2 aspectos. Primeiro, educação. Como tornar a educação referência, a educação do Espírito Santo referência no país? Esse é o primeiro. E o segundo, o senhor citou a questão da segurança pública.
Ainda assim, apesar desses números que o senhor diz terem sido inferiores aos anos anteriores, há um aumento do feminicídio, né? Volta e meia, lamentavelmente, o Brasil perde mulheres, o Espírito Santo perde mulheres. Como é que o que o governo efetivamente tem feito ou pretende fazer para tentar evitar essa situação? Começando com a segurança e com o feminicídio, tá certo? Assim, nós, de fato, temos ainda uma cultura de violência muito presente, enraizada numa parte da sociedade capixaba. E temos uma cultura machista também presente em parte da sociedade capixaba. Muitos homens, ou alguns homens, não posso dizer muitos, mas alguns homens, né, se sentem donos das mulheres e acham que pode subjugar, agredir, violentar e matar as mulheres, tá certo? Então, assim, nós precisamos, primeiro, de trabalhar uma cultura de paz, uma compreensão de que o homem que é homem respeita as mulheres, tá certo? O homem que é homem macho mesmo, se quiser ser macho, tem que respeitar as mulheres, tá certo? Primeira coisa é essa. Segundo, nós vamos ter políticas públicas, por isso a Patrulha Maria da Penha, que a gente está fortalecendo, projetos como da Polícia Civil Homem que é Homem, né, que trabalha com a conscientização de pessoas que já cometeram alguma agressão, né, às mulheres. E estamos agora entrando num processo de aquisição de um sistema eletrônico que alerta as mulheres, né? Uma mulher que já recebeu uma ameaça, o juiz determinou um afastamento do possível agressor ou do agressor da mulher, ele vai ter uma tornozeleira, mas a mulher também vai carregar um equipamento eletrônico que, se ele se aproximar da mulher, o equipamento alerta, apita, tá certo? Então, é mais um instrumento tecnológico que nós vamos colocar à disposição, estamos no processo licitatório para a gente adquirir esse equipamento para a gente poder continuar trabalhando e conscientizando as pessoas de que a gente precisa de proteger as mulheres, né? A gente tem que reduzir violência de forma geral e a gente tem que focar efetivamente na redução do feminicídio. A outra questão da educação, o Estado já é uma referência na educação, nós tivemos em 2019 o título de melhor ensino médio do Brasil, mas nós queremos mais, né? Nós somos uma referência num ambiente de nota baixa, tá certo? A nota máxima, nossa nota, por exemplo, que é a maior do Brasil, é 5. Né? Então a gente caminhou metade do caminho, temos que caminhar a outra metade. Isso no ensino médio, temos que caminhar também no ensino fundamental, 1 e 2, na educação infantil. É por isso que a gente tem um pacto pela aprendizagem no Espírito Santo. O PAES é um pacto que de um sistema colaborativo. O Estado não está preocupado só com os alunos das escolas estaduais. Nós estamos preocupados com os alunos também das escolas municipais. Por isso que a gente está ajudando os municípios com obras, está ajudando o município com conteúdo, com formação de professores, estamos ajudando os municípios com educação em tempo integral agora, estão financiando os municípios avançarem, porque não adianta só o governo do Estado avançar com a educação em tempo integral, é importante que os municípios caminhem junto. Então, um sistema colaborativo para não deixar ninguém para trás. Governador, e o Estado do Espírito Santo se diferencia pela existência do Fundo Soberano. Qual a importância, de fato, desse fundo aqui no Estado, que já se torna referência aqui no país? Esse conjunto grande de investimento em infraestrutura que nós estamos fazendo é decorrente da boa gestão fiscal. Desde 2012, nós levamos o Estado, quando eu governei o Estado pela primeira vez, levamos o Estado a ser nota A na gestão fiscal. Tem 10 anos de nota A na gestão fiscal. E agora, em 2019, nós demos mais um passo. O passo da criação de um fundo soberano. O fundo soberano ele é abastecido, né, com receita do petróleo. Dinheiro que eu poderia estar usando agora, né, já no meu governo, eu estou guardando para frente. As pessoas acham que um gestor público não tem visão de longo prazo, que a gente vende o almoço para comprar o jantar, que a gente vai da mão para a boca, que não tem planejamento. E nós estamos mostrando aqui no Espírito Santo que a gente tem cultura de gestão fiscal de longo prazo, de gestão administrativa e pública de longo prazo. Nós já temos hoje 700 milhões de reais depositados. Parte desse recurso é para a poupança intergeracional. É para as próximas gerações mesmo. E parte desse recurso nós já selecionamos uma empresa gestora de fundo, né, de risco, de alto risco, para poder usar esse fundo para poder atrair empreendimentos para cá ou potencializar empreendimentos que estão aqui no Estado do Espírito Santo. Então, o empreendedor, o cidadão capixaba, olha para o governo, vê que ele tem nota A na gestão fiscal, vê que ele tem um fundo soberano com a receita do petróleo. Isso dá segurança para as pessoas viverem aqui. Isso dá segurança para as pessoas empreenderem aqui.
no estado do Espírito Santo. Então, é essa boa gestão fiscal, a criação do Fundo Soberano, é o único estado do Brasil que tem um Fundo Soberano. Então, esse estado é um estado pequeno, mas é um estado que é valente nas ações que tem realizado. Está sendo muito feliz, né, com esses resultados. Sucessão presidencial, como é que o senhor avalia esse cenário em Brasília agora em 2022? Está muito cedo ainda. Em política as coisas mudam muito de uma hora para outra, tá certo? Mas o quadro vai se desenhando, o PSDB tomou sua decisão da candidatura, o ex-ministro Moro também está se colocando como candidato, o presidente Lula é candidato, o presidente Bolsonaro é candidato. Eu acho que ficaremos aí com umas 4, 5 candidaturas mais bem posicionadas. Não é fácil romper a polarização, né, nacional, é difícil porque o presidente Lula tem uma lembrança boa de uma parte da sociedade do governo dele, e o presidente Bolsonaro tem um núcleo de apoio a ele também muito forte. Então não é fácil romper essa polarização. Eu acho que a candidatura do presidente Moro pode ser uma ameaça à candidatura do presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Vamos observar um pouco mais, é uma ameaça que pode estar colocada nessa polarização atual, tá certo? De presidente Bolsonaro com o ex-presidente Lula. O presidente Moro, vamos ver se ele tem energia para continuar crescendo, mas ele já se posiciona acima de 2 dígitos, né? Acima de 10% de voto. Então, é um candidato que as pessoas daqui a pouquinho verem que ele disputa melhor a eleição contra o presidente Lula, pode ser que migre voto do presidente Bolsonaro para o presidente Moro. Então, assim, nós estamos distantes ainda das definições finais, temos 6 meses pela frente, é bom a gente ir observando e acompanhando. Mas dentro desse atual cenário, dessa conjuntura, hoje, se o senhor tivesse que ir ao palanque, o senhor iria ao palanque de quem? Subiria ao palanque de quem? Não, ainda não estou me posicionando, porque se eu me posicionar agora, eu não sei qual vai ser a minha posição mesmo lá na frente, eu não sei qual é a posição do PSB, ainda meu partido, eu já começo a trazer para o presente um problema do futuro. Como isso será um problema, né? Porque uma eleição dessa polarizada não tem como... Então é melhor eu me resguardar neste momento para poder manifestar minha opinião na hora certa. E por falar em sucessão, obviamente também haverá sucessão no Espírito Santo. O senhor parte para o 8º ano à frente do Palácio Anchieta, né? Ou seja, houve um primeiro mandato, né, do senhor, entre 2010, 11 a 14. 11 a 14, obrigado. 11 a 14 e agora, né? 2022 marca o último mandato, o último ano do segundo mandato do senhor. O senhor tem cumprido uma agenda extensa, praticamente todos os dias o senhor inaugura obras, não é? O senhor visita o interior do estado com muita frequência, é um governador que não é um governador de gabinete. Não é? Eu acompanho, inclusive, a agenda do senhor e percebo que o senhor não é um governador de gabinete, o senhor não fica parado, não é? O senhor sempre está em movimento. Além disso, as pesquisas apontam o senhor como um futuro governador, o governador reeleito do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Essa pré-campanha, de certo modo, é que o senhor vem como candidato em 2022. Ainda não sei. Sinceramente, não sei. A política está muito instável, né? Você vê a intolerância, a impaciência, os níveis de exigência que a gente enfrenta neste momento na política. O Espírito Santo precisa agora de um governador, não de um candidato a governador. Então, eu vou passar a partir de janeiro, do início do ano que vem, a conversar com liderança, a consultar lideranças. Então, eu ainda não tomei a decisão se vou disputar a eleição ou não, mas eu já tomei a decisão que eu vou liderar o projeto. Vou liderar o projeto, até porque o projeto que eu lidero hoje, eu sou governador, mas eu posso liderar um projeto com outro candidato a governador. Tá? Não é só com a minha candidatura ao governo. Mas eu acho importante que um projeto político tenha sequência. Tenha sequência. Com o mesmo governador ou com um governador diferente. Tá certo? Porque, veja bem, vou pegar a segurança pública, como é importante a gente ter sequência em projeto político. Se nós tivermos mais 5 anos, né, de investimento em segurança pública, daqui a 5 anos, eu tenho certeza que nós estaremos entre os 5 estados menos violentos do Brasil. Porque tudo exige continuidade, segurança pública exige continuidade. Então, eu vou liderar um projeto. Se você é candidato a governador ou não, eu vou decidir no mês de maio, mês de junho, né, para a gente poder tomar uma decisão definitiva, depois de a gente conversar com os partidos que fazem parte da nossa aliança, com as lideranças da sociedade. Mas é fundamental que a gente tenha sequência. Então, vou liderar porque eu acho fundamental que o Espírito Santo feche um ciclo de continuidade de ação, que eu vou governar os 8 anos, mas eu não governei 8 anos, o projeto que eu lidero não governou 8 anos seguidos.
O projeto que eu lidero governou 4, teve a interrupção e governou mais 4. Tá certo? E teve uma interrupção mesmo, porque teve redução de investimento em infraestrutura, teve descontinuidade na área de segurança pública, por exemplo. Então, assim, é bom que a gente tenha um projeto político governando 8 anos, tá certo? Para a gente poder, de fato, consolidar resultados importantes, especialmente na área de segurança pública e na área de educação. Quando o senhor fala isso, então, o senhor quer dizer que o antecessor do senhor errou? O Paulo fez, falando assim abertamente, fez coisas boas, como no terceiro mandato dele, mas ele teve um problema na área de segurança pública grave, tá certo? Grave. E ele teve um problema porque não deu sequência aos investimentos em infraestrutura. Então, assim, teve coisas boas, tivemos coisas boas, a gente tem que reconhecer que quem faz as coisas no Estado não é um governador só, não só eu, não é só o Paulo, né? Outros fizeram também, ajudaram a construir esse Estado, é bom que a gente reconheça isso sempre. Mas citei duas áreas aqui de infraestrutura e de segurança que faltou dar sequência, tá certo, nesse trabalho. Ainda que o senhor não tenha decidido se virar ou não como candidato, o senhor, como pessoalmente, o senhor pretende dar continuidade a esse projeto? Dar continuidade ao projeto. Dar continuidade, mas não é uma continuidade da mesma coisa, assim, mas acho que um projeto se consolida bem com 8 anos, tá certo? Então, eu vou liderar o projeto. Quem vai ser o candidato a governador, eu ainda não sei. A tradicional pergunta, o que o capixaba pode esperar para 2022, governador Renato Casagrande? Olha, muito trabalho, Marcelo, muito trabalho. Trabalho sem muita dedicação. Você disse assim, que eu não sou governador de gabinete, eu não sou mesmo, assim. Isso não é agora, porque está chegando o final do governo. Isso é desde o primeiro dia do governo, assim, eu gosto de ir aos municípios, conversar com as pessoas. Então, assim, aquilo que a gente preparou de plano de investimento público, que a gente preparou na área de educação, isso vai ser, assim, vai atingir o máximo agora em 2022 com todos os resultados. Então, assim, se Deus nos permitir que a gente tenha saúde, né? Se Deus permitir que a gente controle a pandemia, tá certo? Se a gente tiver o mínimo de tranquilidade na política nacional, na estabilidade do governo federal, tá certo? O Espírito Santo vai voar em 2022. Pode ter certeza disso, o Espírito Santo vai voar em investimento, tá, na área de infraestrutura, vai consolidar obras importantes, vai mudar a fotografia desse Estado e nós vamos avançar muito na área social e na área de educação. Pode ter certeza disso, eu peço muito, muito mesmo o apoio da sociedade capixaba para isso. Governador, uma questão religiosa, não é, que é um tanto delicada, mas o Espírito Santo é Estado laico. Gostaria que o senhor avaliasse a importância do voto evangélico aqui no Estado. Olha, eu tenho assim, uma relação muito boa com as lideranças cristãs, católicas e evangélicas. Os evangélicos têm um nível de articulação maior na sociedade capixaba quando se trata de política, de participação nas funções públicas, tá certo? E a população e os representantes das igrejas evangélicas, esse número cresceu muito, né? E não tem nenhum eleitor, seja ele evangélico, católico ou sem religião, que se vincula diretamente ao seu líder de forma sem reflexão, mas o mundo evangélico cresceu muito, debate muito política, né, nos seus ambientes de debate, de discussão, fora do tempo religioso. Então isso para nós ganhou uma importância grande e é hoje uma força ativa na sociedade que exige que qualquer um que governe o Estado ou que queira ter alguma função pública possa sentar e debater as suas posições com eles. Muito obrigado, governador, que acaba de completar 61 anos, a quem parabenizamos. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí para o senhor nesse 2022, que vai ser o último ano do segundo mandato do senhor aqui no Espírito Santo, à frente do Palácio Anchieta. Obrigado, bom Natal para você, para sua família, bom Natal para todos que estão aqui nos acompanhando, para todos da revista, né, a revista que ganhou espaço no Estado do Espírito Santo e fora do Estado também. Então, parabéns ao Mário, né, que ele tenha também um excelente Natal, que Deus possa acompanhar a vida de todos nós esse Natal e no ano de 2022. Obrigado.